Olá, queridos! O nosso entrevistado de hoje é uma pessoa muito respeitada na nossa cidade. Carlos Augusto Mota Lima é ex-delegado de Polícia Civil e hoje atua como advogado criminal. Também foi professor universitário e um dos seus focos de pesquisa é a segurança pública, tema que a gente vai tratar hoje aqui. Perfeito. Doutor Carlos Mota, seja muito bem-vindo. Para mim é uma honra dividir a bancada com o senhor. A honra é minha e deixar um abraço para todos que nos assistem e estamos à disposição. Perfeito. Doutor, como é que o senhor hoje posiciona, como que o senhor conseguiria nos falar, nos dar um panorama geral sobre segurança pública? Olha, eu gosto muito de falar sobre segurança pública, é um tema que eu fiz duas grandes graduações, e eu gosto muito do tema. O tema é muito complexo, e a visão que a pessoa tem, que o cidadão tem, é uma visão míope. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre segurança pública é o conceito de violência. Eu gosto muito de falar sobre violência, porque violência ela é gênero, da qual eu vou ter diversas modalidades de violência. Tá certo? Eu tenho a violência urbana contra a mulher, contra idosos, contra a criança, a violência no trânsito, que eu até abordei num artigo que eu escrevi, enfim. Então, como é que eu combato a violência? Eu só posso combater violência a partir do momento que eu identifico a origem, a gênese dessa violência. Não adianta eu tentar reduzir violência com criação de leis. Eu posso criar leis, é importante, isso é um tema que a gente vai falar depois. Mas antes, eu tenho também que imaginar nas outras situações, nas outras vertentes, nas outras formas de combater a violência. Mas eu não posso dar um passo à frente se eu não identificar a origem da violência. É a questão muito singular hoje da violência, por exemplo, doméstica. Né? A Lei Maria da Penha sofreu diversas transformações. Eu sempre pergunto, e aí, qual foi o resultado? Zero. Me parece que em redução de feminicídio foi zero. Então, essa é a primeira preocupação que a gente tem. É saber a origem da violência. Eu tenho que buscar a origem da violência. A violência urbana tem um plano de fundo, a violência ambiental, para mim, a maior responsabilidade é União e Estados e os próprios municípios. Então, toda origem, toda violência tem uma gênese, tem uma origem, tem uma fonte. Entendi. Então, doutor, quais seriam essas manifestações de violência? Pois já citou algumas, né? Citei algumas. A gente tem a ambiental, a gente tem a contra a mulher. O senhor acha, o senhor entendeu, o senhor entende, com a sua vasta experiência, que esse quadro de violência hoje, ele mudou no mundo, no sentido global. Mudou o quadro de violência hoje, 2023, do que já foi 1930, 1920, ou não? Não, mudou. A gente está caminhando, por exemplo, eu estou falando especificamente do Brasil, a violência no Brasil está numa ascensão sem tamanho. Então, e por que está funcionando dessa forma, né? O panorama da violência, se a gente quiser ter uma noção do quão a violência está fora dos controles dos poderes públicos, basta olhar Rio de Janeiro, São Paulo e as grandes capitais. Aqui, nos interiores, a gente ainda tem um reflexo menor. Agora, qual é o maior problema? Como eu disse para você, a gente tem, por exemplo, duas espécies de violência. E aí vai resultar dois tipos de criminalidade. Eu chamo o seguinte, nós temos a criminalidade desorganizada, que é aquela cujo pano de fundo é sempre um sistema social nefasto, e a gente vê muito isso, fruto de muitas políticas públicas pífias, e principalmente essas de auxílio ao cidadão, né? Que ela não resolve. Agora, do outro lado, nós temos a criminalidade organizada. Essa, sim, ela está ligada ao poder público. Essa seria a função exatamente precípua e constitucional dos órgãos que eu chamo de formatos da segurança pública. Então, eu tenho dois focos. Aquela violência do dia a dia, por exemplo, a morte no bar, a facada que o cara levou ali no bar, bebendo uma cachaça, né? E o dia a dia em que as mortes acontecem em vários pontos do Brasil afora. Isso tem um pano de fundo, isso tem uma gênese. Diferente da criminalidade organizada. Essa não, essa eu preciso de uma estrutura estatal grande para o combate, mas sobretudo tecnológica. Porque hoje, modernamente, e eu falo sempre isso, a gente tem um problema seríssimo, que além da criminalidade que nós já temos no dia a dia, essa que eu chamo de desorganizada, que acontece nos bares, nos fins de semana, eu vou falar um pouco disso,
dentro de casa, na família, envolve também a questão da Maria da Penha, nós temos a organizada. A organizada que envolve o tráfico de drogas, de criança, prostituição infantil, tráfico de órgãos humanos. É uma situação complexa e que precisa muito, muito da força, não só do Estado. Eu estou falando de Estado-União, mas da união dos Estados. Aí eu estou falando de vários Estados que, através de convenções internacionais, se unem, como a exemplo do tráfico de drogas, que há convenções que firmadas no sentido do enfrentamento dessa situação. Mas eu preciso ver esse ponto de vista. Agora, com relação a essa situação dos crimes do dia a dia, do cotidiano, o que é que nós temos? Nós temos, por exemplo, a falência, eu chamo isso de falência dos órgãos informais. Quais são esses órgãos informais responsáveis pela segurança pública? Eles são, às vezes, muito mais importantes que os órgãos formais, que seria a família, porque você tem fatores endógenos e exógenos. Do momento que você nasce, né, você sofre a influência de fatores endógenos, que são aqueles formados pelo teu DNA, mas tem os exógenos, quando você sai, sofre toda uma influência externa, da família, da escola, dos clubes, da igreja. Esses são os controles importantes. Outrora, a gente havia muito mais equilíbrio, a família era muito mais estabilizada, havia muito mais respeito. Hoje não, né? Em busca de uma tal liberdade, a gente perde esse foco, a família acaba entrando numa degradação social sem precedentes, né? E quando acontece isso? Acontece quando a mãe, né, sai para o trabalho, o pai sai para o trabalho. Hoje os filhos, em tese, são criados por empregados ou empregadas que ficam em casa. Não há mais a união familiar, e isso é um ponto muito negativo, né? Em cima disso, nós temos a influência das redes sociais, que acaba criando uma situação também muito perigosa em relação às crianças e adolescentes. Desde a mais tenra idade, eles passam a ter contato com a tecnologia e acabam sofrendo uma influência do meio externo muito grande. E você tem muito problema com isso, porque esses jovens, eles acabam indo para a balada, e associado a isso vem a droga, não é? Que aí são frutos das organizações criminosas, e você perde o controle. Em outras palavras, você perde o poder familiar sobre aquele garoto. Você acaba perdendo o poder familiar. E é muito difícil. Hoje, eu digo isso até como pai, você controlar um filho e mantê-lo forte, como se tivesse vacinado, para não sofrer a influência de drogas e de outras ações nocivas do meio social. Sim, isso é muito complicado. Sem dúvida. E, doutor, eu lhe pergunto, o Brasil está pronto para combater essa criminalidade desorganizada e a organizada? Por que eu estou lhe perguntando isso? Porque teve um estudo muito grande em 2019, um estudo mundial de uma pesquisa, de uma fonte de pesquisa muito respeitada, que destacou o Brasil de forma negativa como o país de maior número absoluto de homicídios no mundo. Ele ocupou o 11º lugar com a maior taxa de homicídio por 100 mil habitantes. O Brasil está pronto. O Brasil consegue combater uma delas? É difícil, é difícil. É como eu estava falando para você, quando você perde o foco da família, você tem um problema. Família degenerada, uma situação complicada, você perde o controle sobre aquela adolescência, em regra. E ademais, em relação a isso, você tem uma escola falida. As escolas estão falidas, com uma ideologia de gênero perversa, que permeia todo o sistema universitário, inclusive das escolas fundamentais, enfim. Isso é muito ruim, isso é muito complicado. Aí você tem depois as próprias instituições religiosas que perdem essa força também. As pessoas já não têm o respeito que tinham em épocas atrás, quando se trata de religião. Não é? E depois você tem uma última fase, que são os clubes, esses contatos sociais, que há uma degeneração também dessa juventude, que acaba se promiscuindo dentro desses sistemas. Isso tudo gera uma situação que tira o foco da segurança pública. Por quê? Eu preciso de segurança pública, por exemplo, na família? Não, em tese eu não precisaria. Se eu tenho uma família equilibrada, uma família organizada, eu não preciso. Mas você vê hoje, por exemplo, a bebida, o alcoolismo, o uso de drogas e violências ocorrem diariamente nos seios familiares, especialmente fim de semana. Isso é um caso sério. Depois você tem o quê? Eu preciso de ronda escolar? Pô, eu não preciso de ronda escolar. Mas hoje eu tenho que disponibilizar parte do meu do policiamento que eu tenho para fazer ronda escolar. Por que eu preciso fazer ronda escolar? Porque eu tenho uma escola falida. O modelo de escola nossa está falido.
Entendeu? Escola tem que ser de portas abertas, tem que derrubar os muros das escolas, tem que integrar a comunidade à escola e não criar muros e dizer, olha, aqui tem os bons e ali fora estão os ruins. Então são políticas absolutamente perversas que não resolvem nada. Então essa situação em que esses controles falham, eu preciso utilizar a polícia. Então a polícia vai trabalhar em situações que não deveria estar trabalhando. Tecnicamente a polícia tinha que trabalhar o quê? Em cima do crime organizado, que são essas organizações criminosas. E por que não funciona? Eu vou começar a falar do Estado. No Estado nós temos as forças formais de segurança. Quais são essas forças formais? Em tese as polícias. Aí entra a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Corpo de Bombeiros, Sistema Penitenciário, Ministério Público, enfim. Tudo isso agregado forma um sistema formal. Só que esses sistemas formais, eles precisam conversar. O princípio para que eles funcionem é a dialogicidade, que vem do diálogo, da conversa entre esses órgãos. Se esses órgãos estão herméticos, estão fechados entre si, não conversam, eles não produzem novo. Eles não produzem nada de novo, eles repetem operações. Eu lembro que eu fui delegado em Belém, tinha lá e eu achava horrível, e de vez em quando a polícia faz isso, chamava um tal de patrulhão. Aí reunia uma porrada de viatura para ir para a rua. Prendia aleatoriamente e não resolvia nada. Isso não resolve. Por que não resolve? Aí eu vou te dar um exemplo do meu grande mestre quando eu fiz uma aposta na Pontífice Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ele dizia como funciona a segurança pública. Eu vou te dar esse exemplo para te ter ideia de como funciona a segurança pública. Até hoje ela funciona assim. Ele deu o exemplo de 2 pescadores. Isso eu vou dar um exemplo. Imagina 2 pescadores na beira de um lago pescando. Vamos pescar lá, vão lá pescando. Aí de repente ele se depara com uma criança descendo rio abaixo. Aí vai lá, pega, tira a criança. Aí volta a pescar. De repente, novamente. E essa operação se repete. Chega um dado momento que ele pega, sai dali, atravessa e vai para o outro lado do rio. Ele disse a segurança pública é a mesma coisa. Eu vou comparar com a segurança pública agora. Veja só. Trazendo isso para a segurança pública, presta atenção. No caso da segurança pública, ocorre o crime. O que é que a polícia faz? A polícia vai lá, vamos imaginar, prendeu em flagrante, traz para a delegacia, autua, gera sistema penitenciário. Sim. Vai lá, é condenado, joga lá. Ele diz, cara, vai funcionar? Não. É isso que ele diz. Como é que eu vou resolver o problema da criança descendo no rio? Eu só resolvo o problema da criança descendo o rio abaixo se eu souber por que ela está caindo no rio. Se eu não descobrir por que está caindo criança dentro do rio, eu não resolvo nunca o problema. Eu vou ficar tirando de dentro do rio quantas caírem. Então ele diz, a segurança pública é a mesma coisa. Ou eu sei a origem da violência, ou eu sei aquilo que eu te falei no início. Ou eu sei por que está ocorrendo essa violência. Não é? Eu tenho que saber a gênese dela. Por que ela está acontecendo? Eu já descobri. Vamos imaginar uma situação em que eu precise crimes sexuais. Está ocorrendo em determinada localidade. O que é que eu preciso? Primeiro eu preciso de estatísticas. Eu preciso ter. Eu preciso do registro, eu preciso saber o horário, eu preciso saber o perfil do agressor, eu preciso saber em média qual é a idade do agressor, o perfil da vítima e o modus operandi. Eu preciso ter isso. E isso é do ponto de vista estatístico, eu preciso ter registrado dentro do contexto policial. Bom, eu já tenho isso. Como é que eu vou fazer para combater essa violência? Bom, eu vou precisar do quê? De quantas viaturas? De rondas naquele local? Eu preciso melhorar o quê? A acessibilidade. Eu preciso melhorar a iluminação pública. Entendeu? Então, em regra, se eu continuar tratando a segurança pública dessa forma, pegar, prender, julgar e jogar dentro do sistema penitenciário, eu não vou fazer nada. Vai ser um acúmulo de presos, como nós temos hoje, quase 1 milhão de presos dentro do sistema penitenciário. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso, além das medidas judiciais, as medidas não penais, que são as fundamentais. Sim. E quais são as medidas não penais? As medidas não penais vem cá, o acesso à educação. Eu preciso dar acesso à educação. A pessoa precisa ter acesso ao trabalho, porque quando eu tenho trabalho dá dignidade. Eu preciso da acessibilidade dessa pessoa. Eu preciso verificar nessa localidade a iluminação pública, como é que funciona lá. Quais são as políticas públicas que o próprio município desenvolveu para as crianças dessa comunidade. O que é que ela fez lá? Sim, sim. O que é que a Câmara Municipal tem feito em relação a isso, voltado especificamente para esse público-alvo? Então, ou eu trabalho as políticas não penais, dando dignidade através de uma boa educação, de acesso à saúde, acesso ao trabalho, ou o crime vai grasar como tem grasado no nosso sistema social. Porque eu vou continuar só aprendendo e jogando dentro do sistema carcerário. Ou seja, eu não estou enxugando gelo. Enxugando gelo, mas eu tenho que saber a origem da violência. É o caso da violência doméstica. O que é que gera a violência doméstica? Enquanto não responder isso, eu não vou reduzir a violência doméstica.
é um fato social. Existe a questão de machismo e uma série de situações. Existe. Mas outras razões levam à violência doméstica. O próprio desemprego. Quando você tem um sentimento de não pertencimento desse sistema social, quando você vê um governo que hoje está no poder, né, que é fruto de uma situação absolutamente avassaladora, em que destruiu o país com políticas públicas vergonhosas, com roubo, com desvio, com tudo, e hoje volta ao poder com políticas de assistencialismo, dando essas políticas. O Brasil não precisa disso, o Brasil precisa de políticas que efetivamente tragam o trabalho e a dignidade. A gente não precisa dar para a pessoa R$10, R$20, R$30 ou um botijão de gás. A gente precisa dar oportunidade para ela trabalhar. Aí vai dar dignidade para essa pessoa. É isso que o Brasil precisa. Enquanto o Brasil não olhar a segurança pública dessa forma, nós temos um problema sério. Agora, junto a isso, para terminar, para confundir mais e para destruir mais, é a falta de comunicação desses órgãos. A Polícia Federal ela trabalha para cá, isolada, a Polícia Civil está aqui, a Polícia Militar está do outro lado, o Ministério Público trabalha lá no gabinete dele, raras vezes, ou raramente, ou dificilmente vai numa delegacia, ou acompanha um flagrante. O juiz vai julgar e o sistema penitenciário vai lascar lá e fazer o controle execucional da pena. Isso é fato. Não há conversa, não há diálogo. E nós não temos também tecnologia. Hoje, para complicar mais a nossa situação no âmbito da segurança pública, as redes sociais virou uma ferramenta incrível para crimes. Todos os dias nós temos crimes nas redes sociais. O que é que isso significa dizer? Maior investimento do ponto de vista da segurança pública. Primeiro, eu tenho que ter uma delegacia, eu tenho que ter policiais virtuais, eu tenho que ter patrulhamento de redes sociais no sentido de busca do crime, não de censura, o que querem fazer aí da fala do cidadão comum. Eu tenho que ter o patrulhamento nas redes sociais. Sim. Eu tenho que ter, porque nós estamos num mundo tecnológico. Sim. Nós vivemos hoje suspensos por fios tecnológicos. Nós não podemos imaginar outra coisa que não seja isso. Não há como voltar. A gente não volta um passo para trás. Daqui é para lá. E a própria inteligência artificial hoje é um instrumento magnífico que vai acabar ainda potencializando muito mais os crimes dentro das redes sociais. Então a gente precisa, no campo da segurança pública, primeiro, que essas instituições trabalhem juntas, que elas conversem entre si, que elas produzam o novo, que exista de fato um planejamento. Que planejamento existe fatores novos, mas ela precisa conversar entre si e não ficar com certa vaidade entre as instituições, até porque a disparidade de salário ela é grande e isso acaba criando um desestímulo entre as forças policiais, enfim. Aí elas não conversam entre si. Eu estou falando isso entre os estados da federação. Agora imagina isso, eu estou falando isso dentro de um estado da federação. Agora imagina essa situação envolvendo todos os estados da federação. Os estados não conversam. A gente não tem banco de dados. A gente tinha que ter banco de dados, por exemplo, de crimes sexuais, o DNA daquela pessoa lá, entendeu? Coloca lá, criar vários bancos de dados. Os estados tinham que conversar entre si direto. Entendeu? A gente ainda tem problema hoje com a identidade. A gente não tem uma identidade de caráter universal, que eu digo, dentro da União, né? Então, cada estado tirava a sua identidade. Nem o controle de armamento nós tínhamos. Hoje passou para a Polícia Federal. Então, enquanto nós não tivermos tecnologia, investimento na tecnologia, as forças policiais trabalhando uníssonas, com compromisso focado na redução da criminalidade, não é? A gente não vai ter avanço na criminalidade. A gente vai bater todos os recordes. Você vê, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? E, aliado a isso, nós temos um judiciário hoje que acaba trabalhando contra. Que é lamentável a situação do judiciário. Um judiciário que rasgou a Constituição. Hoje nós temos um Estado de Direito, mas não é mais democrático. Nós temos um Estado de Direito. O Holocausto, os horrores de Holocausto foram feitos sob a égide de leis, mas não é no Estado democrático, mas foi feito sob a égide de leis. Hoje nós vivemos assim. Nós passamos a ter alguém que é o imperador, que é o Alexandre de Moraes, e que faz o que absolutamente entende. Por quê? Porque não tem limite para ele. Quando você chega num ponto que não tem limite, que você não tem ninguém para controlar mais você, aí você fica... Sim, aí acaba acontecendo o que acontece. E doutor, deixa eu lhe falar uma coisa. Prisão, né? Já que a gente está falando de cárcere,
né, já que o senhor comentou que o cárcere não resolve. Outro dia eu estava lendo uma outra pesquisa que fala que o Brasil ele caminha para o encarceramento total, enquanto que há estados no mundo que caminha para o desencarceramento. Já existem países que estão diminuindo a quantidade de prisão e o Brasil está se tornando cada vez mais um país encarcerado. Ele só perde, ele está em terceiro lugar hoje, ele só perde para nações como Estados Unidos, que são muito maiores. Eu não me recordo qual que é o segundo lugar. E eu vi nessa mesma pesquisa que só o estado de São Paulo, para conter toda a sua massa carcerária, precisaria construir um presídio a cada 30 dias. O cárcere resolve? Porque pelo que a gente está conversando aqui, ó, o Brasil não tem condições de prender a criminalidade pequena, porque não consegue. O Brasil não tem condições de combater a criminalidade grande, porque não tem inteligência suficiente para isso. E a nossa sociedade não está preparada nem para a criminalidade pequena e nem para a criminalidade grande. O que faremos? O cárcere ainda é uma resposta para um país como o Brasil? Pois é, essa é uma ideia que eu tenho também combatido muito. A minha ideia é o seguinte, o Congresso, ele trabalha com a seguinte ideia: a pena é a solução de todos os problemas, de todos os males. E não é, não é. Mesmo que você tivesse pena de morte, você não resolveria nada sobre violência. Índice de violência não se resolve criando penas, ainda que sejam penas severas. O que nós temos? Eu digo o seguinte, para determinados crimes, e aí entra os crimes tributários, os crimes tributários... Que é muito mais nefasto para a sociedade do que o 30 gramas de maconha. Há todo um trabalho sobre isso, e o direito penal também já tem várias situações, matérias sobre isso. Você tem lá o cárcere, em relação às organizações, o colarinho branco, por exemplo. Eu não preciso pegar esse cara, por exemplo, e colocar ele na cadeia. Se o país é sério, a resposta é maior para um cidadão desse, porque quando você olha, por isso que eu disse, você teria que ter muito tempo para a gente conversar sobre isso. A gente vai ter um segundo capítulo, doutor, até para a gente falar de crime tributário. Quando a gente olha para essa situação, aí você prende aqui, por exemplo, um Zé Ninguém, um cidadão qualquer, um descamisado, né? E você prende um senador da República ou um cara do crime do colarinho branco. O que é que eu quero? O que é que a pena quer? Em tese, a pena, quando eu encarcero, quando eu levo para o sistema penitenciário, em tese, a pena teria o caráter de ressocialização. E eu pergunto, eu preciso ressocializar quem já é socializado? Aquele que é formado, aquele que tem nível superior, aquele cara que é rico, ele precisa ser ressocializado? Não. Eu precisaria ressocializar o descamisado? Em tese, seria isso. Então, que pena seria mais perversa para esse cidadão do colarinho branco? Eu tirar dele todos os bens, tudo que ele furtou, tudo que ele roubou, tudo que ele adquiriu de forma inadequada, deixar ele sem nada. E isso seria muito mais eficaz do que colocá-lo lá 2, 3 anos, como aconteceu com a Lava Jato, que os canalhas saíram e continuaram com parte do patrimônio. Está entendendo? Então, essa é uma discussão. Agora, nós temos política de despenalização. A primeira política, que é de 98, que foi instituída no novo texto constitucional, é a Lei 9.099, de 95, que cria os juizados criminais, né? Cria o juizado, cria um novo conceito de crime, chama para delitos de menor potencial ofensivo, aqueles cuja pena máxima não ultrapassa 2 anos, e isso é importante. Por quê? Porque eu tiro do âmbito do ritmo sumaríssimo esses crimes menores de menor potencial ofensivo, que eles passaram por um rito sumário, né? Um rito, aliás, sumaríssimo do juizado, diferentemente daqueles no rito sumário que vai lá no fórum e a demora é maior. Então, eu já tenho essa política, porque a Lei 9.099, ela se antagoniza com o direito penal clássico, ela não quer prender, não há possibilidade de prisão. O que eu quero é a composição daquele evento, daquele delito, desde que eu dê voz para a vítima tem voz, diferente do rito normal, que visa a punição, cuja a máxima é o dominus litis, o dono da lide é o Ministério Público. Sim, sim. E eu tenho agora, a partir do pacote anticrime, uma nova política de não encarceramento, que é o ANPP, que a gente chama, é o Acordo de Não Persecução Penal, para crimes cuja pena vá até 8 anos. Então, a pessoa adere à proposta feita pelo Ministério Público, do ANPP, e ali vai ser estipulada uma pena, claro,
uma pena administrativa para pagamento de alguma coisa e posteriormente ao cumprimento dessas medidas lá estabelecidas, podem ser outras também, mas todas no âmbito administrativo, fora da possibilidade de prisão, o juiz depois decreta extinta a punibilidade do autor. Então nós temos essa pena. E nós temos também lá na lei na 11343 de 96, que é a lei de drogas. Porque quando a lei de drogas vem e traz o novo artigo, que é o artigo 28 da lei de drogas, ele é muito importante, porque ele despenaliza o usuário. Outrora, quando eu era delegado, eu sempre falo isso, que eu trabalhei em Belém, na divisão de repressão entorpecente, nós fazíamos flagrantes de jovens que estavam com cigarro de maconha, fumando uma maconha, às vezes apresentava o cara com um pedacinho de maconha no bolso, entendeu? E o cara era autuado em flagrante, o rapaz era autuado, aquele jovem, a família vinha, chorava, aquela confusão toda, pagava a fiança e saía. Acabou. Essa visão a gente pode discutir depois, foi lá para o artigo 28, aquele que é encontrado com pequena quantidade, que configurar uso pessoal, ele não, jamais pode ser preso, ele vai ser submetido a umas medidas meramente administrativas, participar de palestra, tal. De tal sorte que o foco que a Lei 11343 deu, de 96, foi o seguinte recado: olha, eu vou despenalizar, mas não vou descriminalizar. E a partir daí, eu despenalizo, ele não sofre mais medidas restritivas da liberdade dele, mas continua sendo crime, que há toda uma discussão. Sim. Perfeito. Então, doutor, e custa caro para o Estado manter prisões? Custa Por caro. exemplo, prisões de segurança máxima, onde hoje está o Marcola, que ainda é um dos maiores líderes do tráfico de drogas. Custa caro para o Estado? Custa muito caro para o Estado, e a forma como o Estado encarcera é a mais perversa que existe. É absolutamente inconstitucional. Primeiro ponto, viola a dignidade da pessoa humana, que está lá no artigo 1º, inciso 3º. Aliás, foi a primeira Constituição brasileira que colocou lá no artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana como princípio estruturante do Estado democrático. Então ela está ali no centro. Tudo orbita em torno disso. Qualquer coisa que contraria a dignidade da pessoa humana, em tese, já é absolutamente imoral. A prisão no Brasil, então? Então a prisão no Brasil, ela é absolutamente imoral e inconstitucional. Mas se encarcera muito, com pouco resultado do ponto de vista da reinserção no sistema social. Essa é uma discussão longa. Como é que eu vou fazer a reinserção no sentido de que houve realmente essa recuperação? Muito pouco provável. Mas o que é que nós temos? Essa política do encarceramento, que não é uma política adequada, hoje no Brasil, tá certo? Não obstante, a gente tem que compreender uma coisa. Hoje se discute a saída temporária. Está lá no Congresso, é porque a gente tem no Congresso um monte de cabeça dura que não entende absolutamente nada, entendeu? E acaba discutindo lá coisas que não geram fruto nenhum. Então, a saída temporária para o preso. Primeiro, saída temporária é só para preso que está no sistema semiaberto. Então, o que significa dizer isso? Que o Brasil, o sistema de cumprimento de pena do Brasil, está lá no 33 do Código Penal, é um sistema progressivo. Ele começa no sistema fechado, ele vai ter que passar para o semiaberto, ele vem para o aberto. Isso é lei. Então, a saída temporária é um estágio intermediário em que eu testo a possibilidade desse cidadão, se ele está de fato merecendo e se adequando a essa ressocialização. Então eu tenho várias situações de política criminal, lá na Lei 7.210, que é a LEP, chamada Lei de Execução Penal, que visa exatamente isso. Ora, se a proposta da execução da pena é a reinserção dele, eu tenho alguns estágios intermediários para eu saber se de fato essa criatura vai voltar ao sistema social sem me causar dano nenhum. Então essa saída temporária é um teste. Olha, tu vai sair, vai visitar tua família, vai ficar tal dia, tu vai voltar. Ó, voltou, beleza, cumpriu direitinho e tal. Mas a saída temporária não é dada, tu vai sair, não. Primeiro, só para o semiaberto. Segundo, o diretor do presídio tem que expedir um boletim dizendo se lá dentro o comportamento dele está adequado. Eu costumava dizer em sala de aula, como é que o cara vai ser bonzinho dentro do sistema perverso, né? Mas tem. Ou seja, em outras palavras, se ele não está respondendo nenhum processo administrativo dentro da cadeia, por mau comportamento. Então,
O que a população tem que entender é o seguinte, o sistema é progressivo. Ele vai ter direito, a algum momento, a sair. Né? Assim como a gente tem, por exemplo, livramento condicional, assim como a gente tem a possibilidade, muito antes do cara ser recolhido do subsídio penal, enfim, uma série de situações que são medidas que visam o não encarceramento, voltando àquela nossa situação. Então nós temos diversas formas hoje do não encarceramento. Ó, imagina se não tivéssemos. Imagina se não tivéssemos, porque a Lei 9.099 está abarrotada de juizados criminais. Agora, imagina se não tivéssemos. O que é que acontece? Nós estamos punindo muito, porque nós temos muitas políticas criminais, mas não estamos investindo na educação, nós não estamos investindo na saúde, na melhoria da qualidade da saúde, da educação, da acessibilidade, de políticas inclusivas. Né? Quando se fala em políticas inclusivas é hoje, porque quando criaram igrejas, criaram prédio, criaram um monte de coisa, ninguém pensou que aquela pessoa que estivesse numa cadeira de roda, aquela pessoa que não pudesse andar, teria chance de ir lá na Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, que tem 300 e poucos degraus. Ninguém pensou isso. A gente pensa isso hoje porque a gente precisa pensar nas políticas para inserir essas pessoas dentro do contexto. Então havia essa diversidade humana, que ela é maravilhosa, ela é linda, ela é bela, mas a diversidade ela tem que ser respeitada. E esse respeito significa dar possibilidade para as pessoas, a acessibilidade para essas pessoas. Quem imaginava, por exemplo, que eu vou ter um filho surdo, um filho autista, um filho que tem deficiência de locomoção, como é que ele vai estudar numa escola normal? Será que ele vai ter que ficar abandonado pelo poder público? Não. Sim. Então a gente nunca pensou nisso. Então, enquanto o Brasil só pensa em punir, enquanto tem essa visão punitivista, e hoje é absolutamente deplorável a situação do Poder Judiciário hoje, eu estou falando do ponto de vista da maior Corte Suprema do país, enquanto nós tivemos a injustiça, como o Holocausto brasileiro que nós tivemos agora, em 8 de janeiro, para mim foi um holocausto, aquilo é um horror, eu não sei como o mundo todo não ficou indignado, né? Infelizmente, mas eu ainda estou indignado até hoje. Então é essa a situação que nós temos. A gente precisa investir em políticas não penais, a gente tem que melhorar a qualidade da escola, a gente tem que incentivar o trabalho para dar dignidade para a família, entendeu? Enfim, de tal sorte que se não houver investimento nessa área, a gente vai ficar voltando àquele negócio que eu te falei. Mata, prende, encarcera. Mata, prende, encarcera. E só. E doutor, já que a gente está falando de alguns aspectos pessoais que o senhor comentou, como foi a sua mudança de delegado para advogado? Como é que o senhor está encarando isso? Tem muito tempo já, doutor? Já, desde 2012. É porque eu já tinha sido advogado, né? Eu fui defensor público em Alenquer, fiquei 4 anos como defensor público. Foi quando eu passei no concurso da polícia e eu fui para a polícia. Mas a minha vontade era vir para a atividade aqui fora. Tanto é que eu fiquei muito pouco tempo na polícia. Tempo que eu digo pouco. 20 anos, né? 20 anos, mas eu teria que ir até 30. Eu ainda perdi muito dinheiro na minha aposentadoria, né? Perdi porque eu saí antes e não fui na classe, não cheguei à classe especial. Né? Da carreira. Mas para mim foi muito bom, eu gosto muito desse contato com o judiciário, com a sala de aula, passei quase 17 anos em sala de aula, enfim. Isso é muito legal. E a atividade jurídica, ela é muito legal. Muito dinâmica, né? É dinâmica, as teses, as discussões. Enfim. Sim. E doutor, a gente já está caminhando aqui, infelizmente, para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo. Já lhe convidando para uma etapa 2, para a gente conversar. Sim, vamos escolher de novo. Vamos escolher um tema. Um tema específico, vamos falar de organizações criminosas. Hoje a gente deu um panorama geral, né? A gente tem que dar um foco. Vamos focar. E vamos falar um pouco de tributos também. Que tá crimes tributários. O Brasil perde muito com isso. Eu acho que vai ser um outro bate-papo muito proveitoso. Perde muito e penaliza os menores. De pouco, exatamente. E deixe pra gente e pro nosso ouvinte um recado, né, um conselho para os colegas que estão ingressando tanto na carreira policial quanto na advocacia criminal, doutor. Olha, na policial eu digo que a primeira coisa que alguém que está ingressando na carreira policial, eu falava muito isso quando eu era superintendente da polícia, que eu reunia com eles. Pessoal, não esqueçam do artigo 5º da Constituição. E não esqueçam da dignidade da pessoa humana como princípio estruturante do Estado democrático. Não adianta você tentar investigar, esqueça esse negócio de porrada, de violência, enfim. Esqueçam isso.
A investigação tem que ser técnica. Ou você investiga, ou você não investiga. Não existe essa história. Então a gente precisa se afastar dessas ideias nefastas que acaba levando o policial, ou até o policial prisional, a responder processo criminal sem necessidade. Aí você pega um crime de tortura, não vai te levar a lugar nenhum. Então, faça o que deva ser feito, se afaste da corrupção. Aliás, eu tenho observado, quero fazer um elogio aqui aos delegados, esses delegados que estão aí. Eu não vejo corrupção desses delegados, esses jovens delegados que estão aí, tenho conversado com eles, têm feito trabalho belíssimos, e, enfim. E na advocacia é isso, a advocacia é um sacerdócio. Você precisa, de fato, gostar e dizer para todo jovem que todo mundo tem possibilidade. A gente, às vezes, quando é pobre demais, como eu fui, a gente acaba olhando o mundo de uma forma, achando que não tem possibilidade de ser delegado, de ser juiz, de ser nada, e acaba... Não, esqueçam isso. Tem faculdade, você pode ter acesso à faculdade, faça o Enem, faça um esforço e saia da sua mesmice, lute contra essas coisas. Você tem todos os direitos de ser qualquer coisa. Inclusive, o presidente da República, que hoje nós temos quem está nesse poder aí, vocês sabem. Nem vou falar mais nada. E olha que a gente tinha prometido que a gente ia falar sobre. Doutor, muito obrigada. Para mim é uma honra. A honra foi minha, foi bom bate-papo. Obrigado também, nem falei muito, porque você sabe que essas coisas a gente... Quando a gente se apaixona, né? A gente vai falar, e acaba até fugindo um pouco. Eu quero ver quando for o dia do tributário e do penal. Não vai dar certo. Tá certo. O tributário do penal vai ser bom, porque aí você vai... Doutor, obrigada mesmo. O ATV Impacto está sempre à sua disposição. E a gente fica por aqui. Tá certo. Até o próximo.